Fala galera, mais um episódio Geração Saúde Seguros Oficial, onde continuamos com o compromisso de entregar relevância, conteúdo de informação para que você possa utilizar no seu dia a dia, seja você corretor, prospecto, cliente, empresário, empreendedor e todas as pessoas que estão envolvidas de certa forma neste ecossistema. Meu muito obrigado para você que já está aqui e para aqueles que vão ver. Já aproveito esse momento para te dizer, curta nosso canal, compartilhe, ative o sininho, porque eu sou o Thiago Laginesta e tenho o compromisso de conduzir a vocês, entregando informação todos os dias. Mais uma vez, obrigado. E vamos ao episódio de hoje. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo super importante, que é a sua história, a minha história, a nossa história. O episódio de hoje temos o título de Sua História, Seu Laboratório. E aí, já vou para o nosso convidado. Convidado especial, Lucimar Braga. Ele é mentor, coach humanizado, palestrante, ativista quântico, escritor e tem muito mais. Mas eu vou deixar que ele também fale. Lucimar Braga, muito obrigado por aceitar o nosso convite e pela presença aqui conosco, entregando informação para a galera que vai nos assistir ou ouvir. Bom, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de compartilhar, né? E esse tema, ele faz parte da vida de todos nós, né? Porque nossa vida, quando você entende que você não é vítima da sua história, quando você entende que você não é o vilão, não tem que ser herói, lógico, não tem também que ser vítima, a pergunta é o que você realmente é. Logo, e quando começamos a entender que nós temos um papel em cada experiência da nossa vida e podemos extrair lições, e com certeza a vida se torna um laboratório. Desde que a gente possa sair dessa tríade, né? Tríade do drama, né? Porque hoje tem mais vítima do que vilão. Às vezes um vilão é vilão de muitas vítimas e as pessoas perdem a oportunidade de aprender porque elas se cristalizam em um papel de vítima ou de vilão ou de herói e não conseguem extrair a lição. Aí um dia a vítima é vilão, outro dia o vilão vira vítima e outro dia o vilão se torna herói. E aí? Boa. Qual o nosso real papel? E aí cada um tem que encontrar o seu. Necessário para realmente se libertar das prisões que as pessoas criam e se colocam e se fecham e não conseguem experimentar a vida como ela está à disposição de todos nós. Hoje eu sou Braga Ginem Ronim, então já fui o Lucimar Braga, então hoje eu sou Braga Ginem Ronim, por quê? Ao longo da minha história, eu sou um ex-policial militar também, né? Que quando você entra na carreira militar, você não é mais o primeiro nome, geralmente é o sobrenome. Sim. Só que o sobrenome é nome de guerra, né? Não tem no exército nome de guerra? Sim. E hoje eu considero que é o nome da paz. Boa. Cara, eu criei muita guerra na minha vida, muito conflito, muita desordem para entender que eu não tenho que ser guerra, sabe? Porque na polícia militar, o papel do militar é estabelecer a ordem, não é fazer justiça. Estabelecer a ordem. Só que a pergunta é, se a pessoa não tem uma ordem interna, Thiago, como ela consegue estabelecer a ordem externa? Qual é a sua ordem para que você estabeleça, né? Porque cada um tem a sua. Total, mas a ordem eu trago no princípio do equilíbrio e da harmonia interna. Boa. Então, se as pessoas não conseguem, não dedicam tempo, energia, não investem em se conhecer para encontrar essa ordem, essa harmonia interna, fica desafiador, concorda? A gente querer estabelecer a ordem na vida de outras pessoas? Sem dúvida. Né? Então, hoje sim, sou palestrante transformacional, sou escritor, escrevi um livro, faz parte de uma trilogia, mas ser escritor, vivo de escrita, não é o meu caso. Mas escrevi um livro e a tendência é que outros possam surgir, e com certeza surgirão, mas porque a nossa vida é uma história e ela deve ser contada. Mas a forma que eu entendo é que devemos extrair do veneno que nós ingerimos ao longo da nossa história o antídoto. Boa, nós vamos falar disso. Não é? Mas até aproveitando que você já está entregando muita informação para quem está nos acompanhando, fala um pouquinho antes de quem é o Braga por trás. Quem é o homem
que entrega todo esse conhecimento hoje? Como ele foi forjado? Forjado. Como é o seu dia a dia, o seu cotidiano, o seu hobby? Coisas que você faz como práticas comuns. Porque quando as pessoas nos assistem, por incrível que pareça, às vezes elas olham e imaginam que tem pessoas aqui que são diferenciadas, que fazem coisas que eles não conseguem fazer. E a ideia é mostrar para a audiência, para o público, que você também pode fazer o mesmo. Que você também tem acesso a tudo. Quando a gente conta a nossa história comum, do simples, do Sim. óbvio, que nem sempre é óbvio, mas daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. É assim, né? E é interessante porque muitas acham que somos inalcançáveis, né? E isso não Isso. existe, né? Porque assim, eu vim numa família simples de Minas Gerais, sou de Minas Gerais, sou mineiro, né? Boa. Embora o sotaque ainda não apareça, mas eu sou de Minas Gerais. Eu vim na família humilde que também passou por diversas situações, a família condicionada a se destruir. Então, você carrega as memórias do passado não compreendidas, isso vai, de alguma forma, te bloqueando ao longo da sua história. E eu fui, ao longo da história, Thiago, fui encontrando meus bloqueios. Só que eu não tive terapeuta, nem psiquiatra, nem eu fui sendo meu próprio terapeuta. Eu fui meu próprio psicólogo. Eu fui meu próprio mentor. Acessando meus mentores espirituais, que eu acredito muito nisso, mentor espiritual. Aliás, não estaria aqui se não fossem meus protetores espirituais, energia que nos protege, porque o ego não nos leva muito longe. Eu acredito muito que somos seres espirituais em uma condição e experiência humana. Eu vivo isso porque acreditar é muito superficial. Porque assim, não tem como a gente acessar o que acessamos só pelo ego, particularmente falando. Sim. Então, nesse processo, Thiago, de busca interna, né, há uma fase da minha vida eu era o buscador. Eu buscava informação, buscava me conhecer. Até o ponto que quem fica só buscando não reconhece o que já tem, concorda? A gratidão, né? É um ponto que acessa. E quando você começa a voltar para dentro, em vez de buscar fora, você volta para dentro. Aí você começa a acessar algo que sempre esteve ali, à sua disposição. Mas nessa correria de ficar preso ao passado, preocupado com o futuro e distraído no presente, você fica totalmente à mercê de todas as histórias que te contam, todas as verdades que te contam, e você fica, poxa, mas o que é verdade? Não tem um desenho de um urso que gostava muito de mel? Sim, sim. Ele ficava correndo para lá e para cá, lembra disso? O ursinho Puff. É Puff, né? Cara, eu vejo as pessoas dessa forma, eu já fiquei uma época nessa forma, correndo para lá e para cá, o que é verdade? O que é verdade? E nunca parava, centrava no agora, em uma atenção plena em mim, para entender o que realmente faz sentido e é verdade. Quando comecei a exercitar isso, comecei a entender os porquês, a razão da existência. Aí falando em hobby, né, cara? Pessoa normal, eu sou normal. Tem meus hábitos, sim, gosto de meditar. Pratiquei muita meditação e até hoje eu pratico simples respiração. Pratico muito o exercício mental, que fazer boas leituras. Eu não vejo televisão, nada contra televisão, mas eu não vejo programa de TV. Porque se a gente se permitir ver alguns tipos de programa, você fica condicionado a aceitar como verdade o que é te passado. Então você acaba perdendo a sua autonomia sobre a sua vida. Porque a verdade já vem mastigada e te vendida, né? E até prejudicando os seus valores, Total. Os seus princípios, aquilo que você tem como verdade, né? Deturpando. Então, se você não está centrado na sua essência, para entender o que realmente acontece dentro de você, para compreender o que é refletido no seu exterior, você acaba perdendo o seu papel na sua realidade. E ao perder seu papel, você pode ser manipulado, apenas puxa um cordão, você vira uma marionete do acaso. E aí a pergunta, a sua vida é a sua vida? Ou é de quem conta a melhor história? Ou quem impulsiona mais a história, entendeu? E as redes sociais, ela tem um papel prejudicial nesse sentido, né? Porque muitas pessoas colocam, ao invés de somente modelar e pegar aquilo como base, elas colocam isso dentro da sua vida e querem ser pessoas que não são. Fato. Mas assim, né, a água, né, Thiago? Você acha que a água ela é positiva ou é negativa? A água. Positiva. Ok, mas se você consumir uma grande quantidade de água durante o dia, concorda que vai ser negativa? Sem dúvida. Então, redes sociais, como uma arma de fogo, como tudo, ela é positiva e negativa dependendo da forma que é usada e a intenção que é usada. Boa. Se a intenção for egoísta,
é natural que o desdobramento vai ser também egoísta e vai gerar dor. Agora, se for altruísta, também é fato que vai gerar fatos positivos e vai ativar a cura nas pessoas. Então, tudo é a intenção por trás da ação. A real intenção, porque também tem aquela intenção que é dita, mas não é a real intenção. Então, na minha percepção, a real intenção por trás da ação que vai ditar o desdobramento da realidade que vai ocorrer na história da pessoa, né? Boa. Você citou do passado. É legal a gente reforçar o poder do agora. E aí eu vou fazer uma colocação para a gente entrar no agora. Como que eu posso acessar a minha melhor versão utilizando o poder do estar presente, que é o único momento existente? Tá. Eu atuei muito tempo, Thiago, a minha formação acadêmica é eventos ligados a turismo. Tá. Eventos a turismo, né? Aí eu queria entender como funciona o mundo de eventos. Aí eu quis ser garçom. Aí eu fui garçom de um buffet de eventos chamado Buffet Colonial, que fica aqui em Moema. Hoje não existe mais. Acho que era um dos mais tradicionais, né? Mais tradicional. Tanto é que eu tinha, se eu não me engano, 92 anos de existência, porque veio do Japão em 62, se eu não me engano, né? E depois ficou no Brasil desde então. Só uma curiosidade sobre o buffet. Quando foi decretado falência e foi pro leilão muitas coisas que estavam lá Sim. dentro, eu fiz parte de buscar algumas das coisas que estavam lá. Sério? E algumas das poltronas estão dentro de uma igreja que foi doada. Olha, gente, sincronicidade, hein? Cara, foi lamentável, né, a falência, mas aquele local tinha história, cara. E eu fiz parte da história de muitos eventos, muitos casamentos, muitas experiências ali. E teve uma época, como eu já estudo comportamento humano, Thiago, desde 2001. Boa. Então, eu fui eu criei cliente e cobaia, porque laboratório, né? Eu fui a primeira cobaia e cliente da minha história para me conhecer e despertar a consciência. E teve uma época que eu ia fim de semana lá, Thiago, e eu entrei no salão. Sempre chegava uma hora antes do programado, me vestia e eu ia pro salão. Tava decorado, tinha toda aquela parte de etiqueta, suplás, pratos e tal, talheres direito e tal, tudo montado. E eu começava a andar entre as mesas, o salão decorado, o som, para sentir energia. Eu sou muito de sentir energia. Tá? E eu venho tudo estava em ordem. Ordem interna, ordem externa. Ok? Aí eu passava em redor das mesas para entender o que estava fora de ordem. Às vezes tinha uma faca, porque o correto é faca lâmina para dentro, né? Tá. A direita é a etiqueta, né? Para dentro e o garfo à esquerda. Quando tinha mais talheres, eu sabia que era um serviço em inglês. Então, sinais no externo já me falavam o que ia acontecer no evento. E eu ficava andando, entendendo qual era a montagem, para entender o tipo de serviço que era. Ou seja, Thiago, ali eu entendi, referente à ordem interna e externa, comecei a ter mais compreensão, que a nossa volta sempre tem sinais que nos mostram como nós estamos aqui dentro. E é bom a gente estar atento e perceber os sinais. Presente na experiência. Então ali, como era por praça, ali foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, Thiago, como garçom. Tá? De entender qual é o nosso papel e nossa experiência. Então, era por praça. Então, eu tinha 6 mesas à minha disposição, que eu era responsável pelas 6 mesas. Eu e outro garçom, e um comigo. Tá? Ali era a minha mente. Então, as 6 mesas era meu subconsciente. Ali eu treinava a minha mente dessa forma. Eu associava tudo. Mental, comportamental, externo e interno. Eu falei, bom, então, eles são a minha mente. Então, antes dele pedir, eu tenho que captar o que ele quer. Então, eu tinha uma técnica. Então ali, Thiago, eu entendia a minha presença, só que eu tinha que estar ali realmente presente, Thiago, para entender o que eles queriam e eu tinha que servi-lo. Tá. Agora, se eu ficasse no passado, preocupado com as contas a pagar, horário de saída, eu não conseguia estar ali presente e não conseguia servir uma melhor. Não. Ou se estivesse preocupado com o futuro, se ia ter ônibus para sair ou se algo do gênero, não. E quando eu me conectava com o presente, Thiago, realmente entendendo, entregando o meu melhor, o meu papel ali era garçom. Então eu tinha que interpretar o papel de garçom. E entregar o meu melhor, sem reclamação, sem julgamentos, e deixar que as mágoas e ressentimentos fossem ali anuladas ou deixassem de canto, porque ali eu estava... Não faz parte daquele momento. Não faz, porque eu me comprometi a entregar o meu melhor naquela experiência. Servir de fato, né? Servir de fato.
E eu aceitei um acordo financeiro, aceitei um acordo de tempo de serviço, Sim. com Pré-estabelecido. total, ou seja, não foi algo obrigado, e ali eu consegui realmente me conectar com o meu melhor. Cara, ali eu comecei a entender realmente o estado de poder. presença, o poder da presença, e a entrega. E o incrível, Thiago, no final, as pessoas vinham me abraçar. Olha só. Poxa, gostei de você e tal, me abraçava e tal. De tamanha gratidão pelo momento. A experiência. Porque não era só a bebida que eu servia para aquela pessoa. Era a presença e a harmonia que eu conseguia interagir, trazer para aquele ambiente. E a pessoa saía com uma experiência muito agradável. Natural, fluido. Natural, sem forçar, sem, sabe? E às vezes a pessoa, eu era um psicólogo daquela operação. Para não ter como fugir, até atuando como garçom, eu atuo como terapeuta. E em relação à sua carreira militar, trazendo essa analogia que você fez do servir como garçom, o militar ele tem já uma predisposição a enxergar um todo, porque ele tem que estar atento a todas as informações. Isso te favoreceu? Ou não tem nenhum tipo de participação pelo militarismo? Ou o que contribuiu esse passado para esse presente? Total, porque assim, Thiago, toda experiência que nós temos, seja profissional ou de vida, você traz com você algo, seja positivo ou não tão positivo. E você vai usar aquilo, tá? Por exemplo, antes de ser policial, você falou em hobby, né? Uhum. Eu era bailarino. Você não sabia disso? Essa não. Era de street dança de rua. Eu fazia parte de uma companhia de dança de rua. E na dança, até para chegar até o militarismo, na dança eu aprendi como interpretar a vida, porque a dança é uma interpretação, ok? E eu aprendi que eu tinha que ouvir primeiro a música, é igual a me conectar com a música, sem julgamento. Eu tinha que sentir, identificar o sentimento que aquela música ativava em mim. Eu tinha que permitir que fluísse o movimento, não forçasse o movimento. Boa. E quando eu permitia, eu ouvia, conectava, eu sentia, identificava o sentimento, e eu permitia que o movimento viesse e eu expressava, gerava um movimento, ok? Aí, de repente, tudo passava a fazer sentido. Então, a dança, sim, me trouxe esse exercício diário, ouvir, sentir, identificar o sentimento, permitir, não fazer julgamento e gerar um movimento, servir. Então, fica a dica que o nosso passado, ele serve sim para ser acessado, Lógico. mas para trazer as suas experiências e memórias que vão te favorecer para o hoje. Extrair a lição. Agora, extrair a lição. É como uma laranja. Você pega uma laranja, você espreme a laranja, ok? Aí você extrai dela o melhor dela, concorda? Sim. Que é o suco dela. E ao beber desse suco, você vai se nutrir. Então eu entendo que cada experiência nossa é como se fosse uma laranja. E ao nutrirmos do melhor dela, nos fortalecemos. Aí entramos na carreira militar. Sim, no militarismo, cara, eu até falo que a escolha que eu fiz ao entrar no militarismo, ela foi egoísta. Por isso teve o desdobramento com base no caos, na desordem e no egoísmo. Por quê? Eu gostava muito de adrenalina. Eu era viciado em adrenalina, Thiago. Fato. Gostava muito de artes marciais, de luta, confronto. Então, eu achava que o militarismo me daria esse ambiente que eu pudesse exercitar o que eu gostava. Tá. Só que eu queria sair da minha cidade com máxima urgência, por causa de memórias do passado relacionado à experiência com família. Eu Os queria traumas. Total, eu queria distância. Não bastava só sair de casa, eu tinha que sair da cidade. Olha a gravidade, né? Não bastava só. E não era porque eu estava desempregado, ao contrário, eu estava muito bem empregado, uma carreira em ascensão, na GC Leva na época. Eu li no seu livro. Você leu, né? Aí já, na Sica. E na Sica, eu estava numa carreira de ascensão e eu deixei a empresa, inclusive por relutância da diretoria, para seguir a carreira militar. Só que a escolha foi egoísmo, foi por fuga. Eu estava fugindo de uma situação não resolvida, passado, para entrar em outra experiência. Só que não era qualquer experiência.
Poxa, era carreira militar, né? Era uma pressão, pressão. E ali, Thiago, foi quando foi muita pressão. E assim, a pressão ou você expande ou você espana, Hum, né? é igual parafuso. Total, Se ou você apertar demais, espana, né? E lá, ô Thiago, nessa experiência foi quando eu entendi que aquilo não era para mim, não era para mim. Então eu queria me distanciar porque eu estava ativando algo em mim que eu não queria ativar, sabe? Um ódio, uma raiva tão grande em mim. Agora imagine você ativar um ódio em você armado e com uma carteira. é, Aí você faz estrago na sua vida. o, talvez o poder, né? Que É, aquilo te entrega, ergue poder. te leva para um caminho de destruição. Total, total. E ali, Thiago, agora o que eu aprendi é o seguinte, aprendi muito, sou muito grato à corporação militar, porque eles, é assim, prepare-se para o pior, espere sempre o melhor. Boa. Prepare-se para o pior, Espere espere o sempre. melhor. E outra, ao chegar no ambiente, chega no ambiente, observa o movimento, identifica quem é quem. Se prepare para o pior, espere o melhor. Isso eu carrego comigo. Inclusive foram lições que me fez, uma das lições, né, que me fez manter vivo aqui dentro da Universidade das Sombras, né? Boa. Vamos falar dela. Mas antes da gente falar da Universidade das Sombras, você tem um site que tem um nome incrível, que é Proibido Reclamar. Proibido reclamar. O nome já é intuitivo, mas fala um pouco mais sobre a escolha desse nome e também sobre A Vida Requer a Sua Presença. Tá. Cara, assim, eu estive no cinema, eu vou ter que entrar nesse assunto agora, não tem como fugir, né? Por escolha, com base, eu estava no modo autodestruição e autossabotagem. Ok? Total. Eu tinha que encontrar uma forma de me destruir e uma forma de me sabotar. Aí eu fui pro crime, Deixa eu, inclusive, fazer uma analogia sobre autodestruição e autossabotagem. claro. Eu vou ler que aí fica mais fácil. Tá. Por quanto tempo a humanidade continuará permitindo que suas mazelas internas, entulhada em seus porões do seu subconsciente, continue controlando as suas reações, criando e gerando mais cenários e hábitos destrutivos e autodestrutivos? Por quanto tempo parte da sua sociedade continuará buscando suprir suas carências afetivas, focando suas ações, reações, muitas vezes desequilibradas, em fugas autodestrutivas, convulsividade alimentar, consumismo compulsivo, vícios diversos, enquanto outros focam no lucro através da manipulação e controle através da fraqueza dos outros. Tirei esse trecho do livro Ignorando os Sinais, trecho que você deve recordar bem, Perfeito. e acredito que está de encontro com o que você vai falar agora. Autodestrutivo. Porque eu entendi, Thiago, e olha só, né? Cada um precisa do ambiente certo, dos professores certo e dos mestres certo para ativar a melhor versão. Boa. Às vezes não basta só o pai falar, não, filho, ou o professor falar, não, criança, não basta. Às vezes precisa de algo mais enérgico para que a pessoa possa despertar e entender que ela é responsável pela própria vida e que a pessoa vai ter que se manifestar na presença da sua realidade e assumir a responsabilidade. Enquanto elas acharem que são vítimas ou aceitar um papel de vilão ou de herói, a vida dela não será dela. Vai ser de quem puxar o cordão e manipular. Quem tiver um pouco mais de conhecimento vai controlar e manipular essa pessoa. E ela nunca vai ter realmente a experiência da vida. Que ela não é forçada, ela é fluida, é um fluxo. É igual falando da dança. Ela não pode forçar a vida. Ela é fluida, tem que permitir o fluxo, não pode, não bloquear o fluxo. Né? Aí falando de presença e falando da escola Universidade da Sombra, por que Universidade da Sombra? Quando se fala em mazela, Tiago, quando se fala em memórias, Augusto Cury fala em memória killer, são as mazelas, são aqueles traumas do passado, coisas não resolvidas do passado. Quando nós deixamos de investir tempo, recurso financeiro para nos conhecermos, nós simplesmente nos tornamos escravos e prisioneiros do nosso passado. Porque o tempo, infelizmente, ou felizmente, vai
tem algum masoquista que goste, né? E a gente respeita isso, não tem problema algum para mim, né? Eu entendi que eu estava preso ao passado e eu tive que perder a liberdade física para entender que eu já era um prisioneiro do meu passado. Boa. Mas foi necessário aquele ápice de prisão para me ver, tatear, aquelas pessoas querendo me matar em uma certa fase, para que eu pudesse entender, caraca, se eu não me apresentar para a minha vida, eu vou ser devorado aqui dentro. Aí voltando no estado de presença. Olha que interessante, Thiago. Em uma fase da minha vida no sistema carcerário, eu passei em 8 instituições prisional em São Paulo. 8. Então, um ano não foi suficiente, tive que passar em 8. Eu até falo que eu fiz uma faculdade e um mestrado. A universidade de raiva, de ódio. De raiva. De ódio, de rancor e de mágoa. Fato. Então, a minha Harvard do Brasil foi o sistema carcerário, porque lá eu acessei raiva, ódio e rancor. Eu tive que me perdoar. Aí é muito louco, cara. Eu tive que perdoar os personagens da minha história, meu pai e minha mãe, minha família, e me perdoar para realmente acessar minha imagem, entendeu? Minha identidade. Entender que ele era uma fase. Eu era uma criança, na ocasião eu era uma criança, mas agora eu não sou mais uma criança. Esse é o ponto, Thiago. Então as pessoas, muitos ainda estão presas ao passado por entender que foi feito isso quando criança, mas hoje a pessoa não é mais criança. Boa. E que os pais nossos não são perfeitos, como nós não somos perfeitos. Mas que eles entregaram o melhor deles. Eles também tinham traumas, eles também tinham suas mazelas interiores. Sim. Eles também estavam movidos de forma reativa com base no que eles não tinham resolvido, porque naquela época não tinha o que nós temos hoje, certo, Thiago? Hoje é muito mais fácil. Agora falando na internet, hoje nós temos tudo à nossa disposição para nos conhecer e ainda tem muitas pessoas que usam ao contrário. É verdade. Buscando destruição através de algo que é para gerar conhecimento, gerar informação. Total. Libertação. Libertação. E ainda muitos culpam os pais ainda. Eu já passei por isso. Eu culpei meus pais aos 23 anos por causa da separação deles. E aí tudo que eu tava fazendo de errado, eu colocava que a culpa era deles. Perfeito. Tudo que eu fiz ali sequencialmente de problemas, eu falava, por que vocês não me orientaram? Porque vocês não me ensinaram, porque vocês não me conduziram. Quando eu caí na real, eu falei, nossa, que babacão, que criança, que infantil. Porque vocês não me deram isso, né? Porque não me proporcionaram aquilo. E eu saí ali, só com 23 anos. Saí da vida infantil para a vida adulta. E aí me chama muita atenção e hoje eu percebo os sinais de quando eu tô ao lado de alguém que ainda não conseguiu despertar. Quando ela tem ações que ainda são de crianças num corpo de adulto. Uma versão sua do passado, né? E aí, através do nosso dia a dia, do nosso laboratório, a gente tenta replicar isso de forma mais assertiva para que eles não passem pelo mesmo. Porque não tem que passar, né, Thiago? Não precisa. Né? E, inclusive, quando se fala em presença, foi no sistema carcerário, quando descobriram que eu era um ex-policial militar, Thiago, é assim, o que é interpretação, lembra da dança, música, interpretação? Na época eu estava muito cheio de ódio ainda, muita mágoa, e quando eles vieram até mim, bateu no guichê que eu estava, falou, cara, você vai ter que se retirar do pavilhão, porque você é um ex-policial militar. A forma que me abordaram, Thiago, não foi ríspida, foi muito educada, aliás, foi respeitosa, mas como eu estava cheio de ódio, eu já interpretei como se fosse uma afronta e uma ameaça, tipo assim, como esses caras estão presos igual a mim, quer me dar ordem? Não, aí vem um ego. Não. Quer se destruir? Então a gente vai se destruir na arena. Porque tinha isso, né? A arena, né? E aí, cara, na semana seguinte a gente foi pra arena, que era a quadra, né? Onde as pessoas realmente se destroem ali, né? Sim. Tá cheio de ódio, então todo mundo se destruir. Lá era a arena, não acontecia. E foi me dado o privilégio de descer para me defender, porque muitos não tinham o privilégio de descer para se defender. E sabe por que, Thiago, fui dar privilégio? Porque eu servi as pessoas. Antes. Porque como eu era ex-policial militar e gostava muito de atividade física, de artes marciais, eu tinha comigo uma bagagem de exercício e práticas. Então no pátio eu ficava praticamente 4 horas, 3 horas e meia por dia só exercitando. Eu chamei a atenção das pessoas. Então chegava até mim, eu posso
né, colar aí, prender com vocês. Cara, aí começou a formar um grupo de pessoas, tipo CrossFit na cadeia, no presídio, né? Comecei a servir as pessoas com o que eu tinha de melhor. O que eu tinha de melhor. E com isso fizemos uma comunidade de pessoas que praticavam atividade física. Algumas pessoas não sabiam ler, Thiago, e eu lia cartas para elas. Algumas pessoas não sabiam escrever e eu organizava as ideias para ajudar elas a escrever uma carta. E com isso comecei a gerar, de certa forma, uma gratidão. Sem dúvida. Daquelas pessoas. Sem dúvida. E olha que bacana, Thiago, eu nunca tive visita na cadeia. 6 anos, 7 meses e 22 dias. Nunca tive visita. Tá. Eu proibi. Isso que é ego, né? Você não queria que ninguém passasse por esse momento. E que tivesse essas memórias. uma delas, mas o motivo principal foi o seguinte: quando eu saí, eu não quero que ninguém me aponte e fale, eu me humilhei por você, eu gastei dinheiro por você. Não, eu não queria, tipo assim, eu cortei o cordão emocional. Tá. Alguns falam que eu fui frio, que eu fui egoísta, até que meu vulgo lá era Muralha. Olha. Porque eu era frio. Porque realmente eu cortei um pouco a parte emocional. Uma base que meu passado já me aprisionou por muitos anos. E eu decidi me libertar do meu passado. Foi necessário. Foi necessário. Sair da infantilidade e assumir um papel adulto. E responsável, consciente, estar presente realmente na minha vida, na minha realidade. E ali, Thiago, depois que vi essas pessoas até me impedir educadamente, que foi o que aconteceu, tá? Hoje eu vejo assim, na época eu não vi dessa forma. Só que eu não saí, aí eu desci para a arena, e ali algo espiritual. Você conhece aquela EQM, aquela sigla EQM? EQM? Experiência de quase morte? Não. Então, EQM é quando as pessoas, por exemplo, têm um acidente, algum tipo de... Aí fica uma marca. Ou tipo, fica apagada, como se tivesse morrida, ok? E a pessoa se vê em outro plano, sabe? E morreu. Para quem está aqui nesse plano, morreu. Fala EQM. Aí depois a pessoa volta e conta a história que ela realmente pensou que estivesse morta e ela retomou ou retornou à vida. Boa. Eu tive a experiência de EQM, mas em consciência. Incrível, então. É incrível. Para mim foi incrível. Eu nem sabia o que era, tá? Porque quando eu saí da cela, Thiago, você já praticou meditação? Pouco. Tá. Tem um estágio da meditação, quando você pratica com seriedade mesmo, você alcança, vamos falar de Samadhi, que é um estado de fluxo, de fluidez, de leveza. Cara, é algo assim mágico, assim que você sente um com o universo, realmente. Quem já atingiu esse estágio, né, sabe o que eu tô falando. É algo mágico, cara. Você sente um com o universo e com todos. É um fato. Tá. Eu não tinha alcançado anteriormente com a meditação. E lá eu alcancei, cara. Não foi que eu alcancei, simplesmente eu acessei. Eu falo que é algo espiritual, uma proteção, mentor, anjo da guarda. Cara, não sei o que aconteceu. O fato é que eu acessei um estado extraordinário de leveza. Quando eu saí da cela, Thiago, eu me senti levitando até a quadra, cara. Me senti levitando. Mas consciente e sorrindo. Mas aí você caminhar, Thiago, entre aspas, para a morte. Para a morte. Tipo... E sorrindo. Tô indo, sorrindo. E detalhe, do outro lado, as pessoas vendo aquilo falando... Que esse cara tá louco. Depois tem história a esse respeito. E me contaram depois o que eles imaginavam, tá? Alguns imaginavam que eu tava armado. Eu nunca tava armado, não tava armado. Alguns imaginavam que tinha pessoas comigo na quadra, no pavilhão, que queria correr comigo. Na verdade existia, mas eu não sabia. Sim, você foi saber depois por causa de todo o serviço que você fez antes. Total, porque eu estava num estado de consciência de transcendência total, que não tem como explicar, tem que sentir. Que inclusive, olha que loucura isso, cara. Quando eu estava na cela 428, no segundo andar, pavilhão 4, Presídio Osílio Souza e Silva, interior de Minas Gerais, de São Paulo, perto de Marília. Quando eu saí do pavilhão, indo pra gaiola, desci, aí veio um cara até mim, olha que é proteção, né, Thiago? Proteção, cara. Deus está em todo lugar, né, cara? Deus, sim. Consciência divina, não sei o nome que você dá. Existe, não tem como negar. Fato. Cara, veio um cara até mim, o Thiago, que me abraçou e falou assim, cara, é nós na fita. Só que nós na fita, no sistema carcerário, Thiago, é assim, para morrer ou para matar, aonde seu sangue espoçar, aonde seu sangue escorrer, o meu vai empoçar. É o significado no sistema carcerário, na minha época, do nós na fita. Tá. Se você morrer e seu sangue escorrer, o meu sangue vai empoçar. Tipo assim, sua faca vai cair, eu vou catar sua faca, vou continuar sua batalha por você.
Isso que é lealdade, estou junto com você. Esse é o nós na fita e estamos juntos, verdadeiramente na prática. Não estamos juntos que virou gíria, né? Sim, Estamos juntos, nós na fita, né? Esse cara veio até mim, que ele me abraçou e falou isso. E depois eu fiquei sabendo que esse cara estava com outras pessoas que estavam me apoiando. Não sabia disso. Né? E eu falei, cara, a questão é pessoal, deixa que eu vou resolver, não tem que se envolver. Desci. Quando cheguei na quadra, Thiago, ali eu me posicionei para o estado de presença, ok? Porque se eu fosse passivo e omisso com a minha vida, Thiago, sim. E negasse a minha responsabilidade com meus pensamentos e sentimentos, eu ia ser devorado e totalmente... Pelo sistema. Total. Então, ali, ao assumir a minha presença real, eu estava ali presente 100% ali, cara. Sabendo que poderia acontecer, eu não poderia. 100% responsável. Ali tudo mudou. Mudou a sintonia, mudou a ambiência, veio pessoas até mim depois de alguns minutos conversar comigo e ali harmonizamos aquela experiência. Depois que eu saí daquele estado, que é um estado de consciência, né? Tá. Energético, aí começou a cair as fichas e entender o que eu tinha entrado, por que eu tinha entrado. Eu fui buscando, a partir desse ponto, eu comecei a me dedicar para me conhecer melhor. O que eu tinha acessado, por que eu acessei e qual o impacto daquele acesso na ambiência. Sim. Ele começou uma outra jornada de autoconsciência para entender o que era aquilo. E ali sim, o estado de presença muda a realidade. Incrível. Foi incrível. Eu, desde o nosso primeiro contato, a forma de você se posicionar, a energia que você emana, a sua história, é indiscutível que você é um sobrevivente. Mas é uma pena que a gente não tenha uma grande porcentagem de pessoas que são transformadas através das lições. Seja ela no sistema carcerário, ou seja ela nas prisões mentais. Fato. Então, a sua história inspira e deve continuar impactando muitas outras vidas, porque eu tenho certeza que seu propósito, a sua missão é de levar isso para que aumente essa porcentagem de pessoas que encontraram ali uma capacitação para que saísse para o mundo certeza. aqui fora, porque lá dentro é a faculdade da raiva, ódio. Nossa universidade de raiva, né? Harvard do Brasil, né? Raiva, ódio, angústia e ressentimentos. E aqui fora não é assim, né? Inclusive lá você aplicou situações que te favoreceram. O servir, muitas das vezes, a gente se questiona, por que eu não estou colhendo? Nossa, eu estou fazendo isso e não recebendo nada em troca. Eu fiz isso, eu ensinei eles a ler, ensinei a escrever, ensinei a treinar, ensinei a arte marcial e não peguei nada disso. Só que estava sendo preparado o seu galardão, a gente tem essa menção na palavra de Deus, a sua bênção ia chegar. E no momento que chegou, você nem esperava. Intenção. Então, é o ponto, Thiago. Inclusive, toda pessoa que faz algo para você, ou você fala para a pessoa, se a intenção for egoísta, gera sempre ansiedade. Porque tem uma expectativa que algo vai acontecer. Tem a expectativa que algo em troca tem que se manifestar, porque você fez aquilo, logo tem que vir, entendeu? Que legal. Então lá não teve nenhum momento o egoísmo. Era o que eu tinha, o que eu poderia oferecer e ofereci de bom grado. Só que no interessante, Thiago, algo a mais aconteceu. Como eu não tinha visita, as pessoas que tinham visita, cara, elas compartilhavam a visita deles para comigo. Cara, algo mágico. Isso não é contado na TV. Não é contado na TV. Muitas pessoas não recebem visita, não recebe o alimento, que é o jumbo, não recebe, né? Jumbo, você conhece um pouquinho a jumbada. Tanto é que as pessoas vinham, cara, de longe, traziam um bolo caseiro, uma comida caseira e compartilhavam comigo, porque eu servia elas com o que eu tinha e elas serviam com o que elas tinham, que era visita muitas vezes. Cara, então, isso não é compartilhado, mas algo incrível. Então, eu, assim, falando do que se refere à questão de beneficiar outras pessoas, Thiago, eu entendi que no sistema carcerário, e as pessoas estão aqui também fora, mas numa prisão mental, tem muito diamante para ser lapidado. Muito diamante. Cara, eu vejo assim, sinceramente, eu vejo muitas respostas para a nossa sociedade, cura da nossa sociedade no
sistema carcerário. Isso eu afirmo com propriedade. Boa. Porque eu sei o que eu experienciei. Tiago, eu sempre carreguei comigo a síndrome do terapeuta. Sabe o que é essa síndrome? Não. Onde você para, a pessoa não te conhece e chega várias pessoas e espeja problema em você. E você ouve. Eu passo por isso todo dia. Síndrome do terapeuta. Cara, e no sistema carcerário não foi diferente. Então eu ouvi dezenas e centenas de pessoas. E sabe o outro problema que eu identifiquei, Thiago? Família. Cara, a criação nossa. É assim, falta muito, a forma que eu vejo, Thiago, deveríamos, como sociedade, como governo, criar programas de orientação programas sérios, reais, para orientar as famílias, educar as famílias. E não condicioná-las, controlá-las, manipulá-las para o seu bel prazer. Marionete. Marionete. Tanto é que hoje tem um projeto que chama A Vida Requer Sua Presença. Por quê? A ideia inicial é colocar 30 livros, eu vou levantar aqui, 30 livros desse, inicialmente, nas 8 instituições prisionais que eu passei. Para começar, é o beta. Nas bibliotecas. Boa. Tá? Inicialmente. Por quê? A minha existência e passagem no sistema carcerário, Thiago, gerou uma memória. Que hoje você usa a seu favor. Aliás, a favor da sociedade, não é meu favor. Né? Porque entenda o seguinte, saiu um relatório em novembro de 2022... Ela é a seu favor e hoje você transborda ela. Total. Eu estou me colocando como canal para gerar um benefício para todos. Boa. Porque assim, Thiago, em 2022 saiu um relatório muito importante sobre a reincidência do crime no Brasil. Tá. O Brasil hoje sustenta a 3ª maior população carcerária do mundo durante 5 anos. Triste. Manter esse ranking, tá? E o ano passado alcançou a 3ª maior população carcerária feminina. Tá bom? Agora, qual que é o impacto disso na sociedade? Insegurança, /medo, como é que eu posso dizer? Doenças, ansiedade, preocupação, / um distúrbio psicológico. E tem um distúrbio psicológico, a pessoa começa a fuga. Então, aqueles empresários com atitude egoístas usam os gatilhos emocionais para controlar as pessoas, para gerar compra compulsiva, como se fosse também uma forma de resolver um problema que não resolve. Porque não se preenche um vazio interno com nada material. Boa. Porque é espiritual, é identidade. Então, se não tiver essa autocompreensão e autodiscernimento, a pessoa vai sempre ser um manipulado, indo para lá e para cá, consumindo e sempre aprisionado no seu passado, sem resolvê-lo. E não acha que é sempre o outro é responsável. Então, todos nós temos sim uma responsabilidade. Só que aqueles mais conscientes, Thiago, têm uma maior responsabilidade. Porque conhecimento também é poder, concorda? Sim, sem dúvida. É igual o pai. Sim, o pai é mais responsável com a criança. Sem dúvida. Porque ele deveria ser o mais responsável, mais consciente, mais pleno e presente para, assim, instruir e orientar o filho. Só que na prática a gente sabe que não é muito Nem bem sempre é assim. E os filhos acabam repetindo o mesmo padrão comportamental familiar e achando que ele também não é o responsável. E sempre passa o bastão para o outro. É culpa do meu pai que me ensinou assim. Por isso que eu vejo que as ovelhas negras vão quebrar o padrão. Eu sou uma ovelha negra da família. Eu quebrei padrão. Eu quebrei padrões. Porque hoje eu falo que tem que falar, uma boa, mas falo direto, não faço rodeios. Porque o ideal é que possamos e temos que nos conhecermos, nos libertarmos da nossa ignorância. Em todos os sentidos, inclusive sobre nós mesmos. Sim. E esse projeto, Thiago, tem esse propósito de colocar primeiramente esse livro lá, para quê? Elevar o nível de consciência e mostrar, cara, você pode. Não importa o caos que esteja dentro de você ou o caos que se refletiu no seu exterior. E a prisão que você se colocou, você pode se libertar, mas é você. Não é papai, não é mamãe, não é titio, não é os elogios, não é tapinha no bumbum. Você tem que resgatar a autonomia da sua vida, ser o autor consciente, o protagonista, sair lá da plateia, cara, e resgatar o seu emocional. Boa. Aí sim você pode falar, cara, eu tô livre. Eu realmente sou livre. Então, inicialmente é isso. Depois, Thiago, iniciar palestras e mentorias no regime semiaberto, que é uma preparação para vir
para a liberdade. Em paralelo, também na cooperação dos policiais. Por quê, cara? Tem que preparar os dois mundos. Os dois. Porque o policial também só... O policial não é uma máquina. O policial, ele é pai. O policial, ele é irmão. O policial, ele é tio. Sim, O policial tem família. O policial tem coração. Mas sempre é cobrado um policial como se fosse uma máquina. E o policial não é uma máquina. Então também esse trabalho eu pretendo ligar também para as corporações de polícia. Porque esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E aí sim conseguimos estabelecer a tríade, né? Policiais, segurança pública, população carcerária e sociedade num todo. Esse equilíbrio e respeito, cada um no seu papel, entregando o seu melhor, sem intenção egoísta. Sem intenção egoísta, não é blá, blá, blá. Boa. Sem intenção egoísta. Em vez de empreender a dor, comentei com você, ativar a cura nas pessoas, com campanha, com ações, com propósitos reais e não fictícios e ilusórios. Esse aí é o remédio milagroso que você fala, é o tirar um antídoto do veneno que você ingeriu. Extrair do veneno um antídoto. Cara, que é o amor, né, cara? O amor incondicional. Se amar, se respeitar, se valorizar, se reconhecer. Porque hoje você vê, as pessoas querem ser amadas, Thiago, mas não se amam. Não se amam. Querem ser respeitadas, mas não se respeitam. Querem ser valorizadas e reconhecidas, mas não se valorizam e se reconhecem. A pergunta, como você cuida da sua mente? Quais os programas que você assiste? Você passa no telefone celular. Boa parte do seu tempo, quais programas você assiste? Que você nutre a sua mente? Quais livros você está lendo? Boa. Boa. O seu corpo, qual tipo de alimentação você está ingerindo ao longo do seu dia? Está te fazendo bem ou te deixando mal? E quais historinhas, desculpinhas que você tem contado para você e sempre culpando que é o outro? A culpa é do presidente. A culpa é do Bolsonaro, é do Lula, é da Dilma. Fala nisso, tem uma curiosidade. É do Smurf. Tem uma curiosidade sua que você não tomou vacina. Cara, é na assim. época da pandemia? Não. É assim, Thiago, a minha descendência, ela é só um típico brasileiro. A minha descendência é indígena, Tá. Português e afrodescendente. Aí eu tenho muito meu pezinho muito na parte indígena, a parte, sabe, cura da natureza, chá, cura da natureza. E eu sempre estive ligado na espiritualidade. Então, cara, quer me curar? Vou para a natureza, respiro uma natureza, me conecto ali, pronto, tô zero, limpo, campo energético totalmente restaurado, tô fluindo. Sempre fui assim desde criança. Então, nunca fui tomar remédio. O último remédio que eu tomei, Tiago, eu me recordo, que eu tomei porque eu queria tomar, foi um remédio para dor de cabeça com 23 anos de idade. E no sistema carcerário eu tomei uma vacina que era obrigado contra resfriado. Tá. Nunca mais tomei nada. Não tomo. Minhas práticas, meditação, alimentação. Eu sou vegetariano, indo pro vegano. Só que eu não sou vegetariano ou vegano, aqueles radical, né? Por causa da natureza, por causa dos animais. Não sou radical. Cara, como eu tô nessa jornada de me conhecer, práticas espirituais, exercícios energéticos, sabe? Refinando o padrão vibracional, me conhecendo como funciono, é natural que você vai soltando muita coisa que você não precisa mais, se despindo de muitas coisas, não, porque energia é sutil. Só que não faz bem, eu deixo de lado. Não, é natural. O seu corpo não, poxa, não quero mais isso. Não sinto mais bem comendo isso. Então, ao largar de comer a carne vermelha e derivados, foi assim. Eu parei, inclusive, Thiago, quando eu inspirei em escrever esse livro. Em 2003, foi dentro do sistema carcerário que eu comecei a deixar de comer carne vermelha. Dentro da prisão, Thiago. Nutrição um pouco mais reduzida e lá eu parei. Mas se você vai ficar com problema nutritivo no corpo, não, então. Parei dentro do sistema carcerário, eu deixei de comer carne vermelha e derivados. Boa. E a partir de então, tornei vegetariano e indo um pouco pro lado vegano. A gente tem um quadro que é para continuar te conhecendo. Que é transforme uma palavra em 3. Interessante, hein? Eu vou falar saúde, aí você prevenção, cuidado, alimentação. Tá. Eu vou começar por fé. Fé.
render-se, aceitar e ser. Propósito. Cara, propósito. Render-se ao que é a sua essência, ok? Gerar um movimento que ative a cura e não gere dor, e caminhar consciente no estado de presença, assumindo sua responsabilidade com seu pensamento, sentimento e atitude, responsiva e não reativa. Boa. Família. Cara, a família é tudo. Só que ela transcende a família física, sanguínea, família espiritual. Eu entendo que fazemos parte de uma família espiritual, que somos todos unificados e fazemos parte dessa família. E né? 2, desapego. Porque tudo negativo que ocorreu na família passada, negativo, solte, desapegue, desintegre. Você não é ligado, colado a essas pessoas. Elas fizeram parte e faz parte. Tenha gratidão, mas não apego. Não carregue dores delas. Sim. Respeite, entenda, seja grato, ame-as, mas não seja igual a esse comportamento dessas pessoas. Boa. Solte. E liberdade, a você fazer o que tem que ser feito e não o que já foi feito e você tem que representar algo do passado, porque é família, não. Seja uma extensão deles no modo positivo. Traga o melhor deles e agora daqui para frente é o seu melhor, mais nova realidade. E continue. Entregue o seu melhor uma nova geração, um novo momento. A história da esponjinha. Total. Puxa o que fez bem e o resto... Solte. Não julgue nada. Aí vem a sua jornada, seu laboratório da sua história. E não negue a sua história, cara. Seja grato à sua história. As maiores catástrofes que por alguma razão você possa ter passado ou esteja passando, seja grato, porque na gratidão você acessa a lição. E aí você fica à vontade, se você quiser fazer uma consideração. Eu trouxe um nome aqui para falar de família, para você falar um pouquinho, se quiser, da dona Gurmecinda. Gurmecinda. Cara, minha avó. Essa mulher que você falou que ia me pegar, né? Entende? Dona Gurmecinda, ela foi um anjo da guarda na minha vida e foi uma mentora, sabe, Thiago? Porque ela foi uma senhora, foi a minha avó, a mãe da minha mãe. Ela foi abandonada pelo marido. Ela, anos 50, 60, tá? O marido dela abandonou ela. Ela era cozinheira em uma fazenda e ama de leite, Thiago. Ela dava de leite para os filhos dos fazendeiros, né? Uhum. Então ela é considerada. Só que no meio de peão, cara, naquela época, anos 50, 60, ok? Teve duas meninas. Difícil. 2 meninas no interior de Minas Gerais. Peão era bruto, né? Uhum. Bruto. Então, numa intenção, cara, de proteger as filhas, eles queriam que casasse elas o mais rápido possível, tivesse 2 braços homens, pudesse protegê-las, né, cara? Porque ela sozinha estava difícil, sim, né? Sim, imagino. A minha mãe me teve com 14 anos de idade, cara. Então, uma criança teve outra criança. E ela, além de passar por todas essas fragilidades, intempéries, ela teve que ajudar a me criar. Então, ela foi minha mãe. Ela me criou. Cara, e ela me protegia, me educava, e teve uma frase, até hoje, me recordo, Thiago, porque como teve conflitos muito na família, porque minha mãe não casou por amor, casou por medo. Olha que loucura. Eu nasci disso, né? Acho até engraçado falar disso, tá? A minha mãe se casou por medo, não foi pelo amor. E meu pai se casou por fuga, não foi por amor. Como assim, Braga? Sim, a família do meu pai vem de uma descendência de portugueses. Mas tipo assim, não falta comida em casa, isso é amor. Sabe que é rígido, né? Então, o meu avô, pai de pai, também era bruto, era rígido, né? Sim. Ele foi criado assim também, não tem como tirar dele, cobrar dele algo. Foi replicando. Foi replicado, sim. E aí, Thiago, meu pai, obviamente, saiu de casa, nessa vida de carrasco, tirânica, né? Uhum. Saí de casa, vou me casar. Até hoje acontece isso, né? Sim. Vou sair de casa, vou me casar. Intenção egoísta, lembra? Intenção egoísta. E a minha mãe me casou com medo da mãe dela, que é a minha avó.
E dessa relação de medo e fuga eu nasci para quebrar padrões. E aí, entendeu o processo? Minha vida, meu laboratório. Tudo tem uma razão e um porquê. Você nasceu na família que tinha que nascer, com o abençoado pai que tinha que ter, com a abençoada da mãe que você tinha que ter, na família com os personagens ideais para que você pudesse se conhecer e acessar a sua melhor versão. Mas enquanto ficarmos no vitimismo, no mimimi, entenda, sempre será um prisioneiro do seu passado. Então, Tiago, minha avó, me dizia o seguinte: respeite seu pai, respeite sua mãe. Por mais errados que você possa achar que eles são, respeite. Cara, ela colocou esse programa no meu subconsciente. Eu me recordo de uma época que eu estava tão revoltado com meu pai, porque ele agredia minha mãe às vezes, Thiago, que eu queria bater no meu pai, literalmente. E aí vinha aquela vozinha no meu subconsciente. Respeite seu pai, respeite sua mãe. Aí eu voltava um pouco, dava uma freada. Porque se não fosse esse programinha que minha avó colocou no meu subconsciente, e o amor que ela me deu, cara, eu teria feito muita coisa assim, totalmente catastróficas, que não iria, de forma alguma, honrar o meu sobrenome, e muito menos a nossa linhagem familiar, e muito menos a nossa família espiritual, não iria honrá-los, entendeu? Hoje eu estou buscando honrá-los, dando o meu melhor, compartilhando o meu melhor, extraindo do veneno que eu ingeri, que eu aceitei ingerir, o antídoto. Né? E aí, a minha avó então foi um anjo da guarda, que incrível, cara. Eu sinto ela muitas vezes na minha vida, eu sinto ela, a presença dela. Que legal. Que bênção, né? Bênção. Ou seja, nada é por acaso. Agora, eu vou te colocar numa fria. A gente tem eu gosto de fria, viu? Tema polêmico. E aí, geralmente, eu extraio da internet uma pergunta polêmica. Só que dessa vez, eu extraí daqui. Polêmica? O livro tem muita informação de qualidade, então eu não podia deixar passar. Tem um certo capítulo? Só um adendo, eu até chamo esse livro, Thiago, de Desfibrilador. Olha só. Um título ou subtítulo que fala de prática ou falácia. Tá. E aí eu vou trazer a menção para que as pessoas entendam. Eu vou ler um trecho bíblico que está lá em Mateus, no 7, capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgado, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. São mensagens que as pessoas consideradas praticantes e cristãs deveriam se atentar a fim de ser o mais congruente possível. Esse trecho foi retirado do livro Ignorando os Sinais, Jornada pela Porta Estreita. O que você tem a considerar sobre essa passagem? Cara, inclusive essa passagem ela mexeu muito comigo na época que eu era militar. Porque assim, quando eu entrei na Polícia Militar, Thiago, eu achava que a Polícia Militar, poxa, estabelecer a ordem, né? Estabelecer o equilíbrio, colaborar com a sociedade. Mas quando eu entrei, cara, eu era muito certinho. Eu sou virginiano, cara. O virginiano tem a tradição, né? Eu não acreditava nisso, mas é verdade. Certinho. Certinho. A caneca é aqui, o livro é aqui, o celular é aqui, cara, é aqui. Se mudar, se virar, já... Opa, tá errado. Eu era esse Caxias. Eu era Caxias. E a vida não é bem assim, cara. E lá eu vi tanta coisa, falei, caraca, mas por que prega isso e não vive? E eu percebi as consequências na psique dos militares e na psique da sociedade. Mas eu percebi também que vinha da política, da cultura nossa, do sistema político nosso, que é incoerente, muitas vezes. Político, religioso. Total. Alienação política, alienação religiosa, alienação filosófica, alienação geral. Boa. Ou seja, desequilíbrio. Desequilíbrio. Eu sou muito otimista. Eu acredito sim que exista políticos honestos, eu acredito. Eu também acredito muito que exista muitos profissionais da segurança pública e todas as áreas, pessoas que bom coração, que realmente têm um propósito de ser coerentes e entregar o melhor. Eu acredito, eu vivo isso e eu vibro isso.
Tá? Boa. Então, Tiago, eu evoquei esse termo bíblico porque muitas pessoas se dizem cristãs. Falam, eu sou cristã, sigo Jesus e tal. É lindo, maravilhoso, mas não vive Na prática. na prática, não vive isso. Mas fala o que é uma maravilha. Mas viver, exercitar e entender que não é perfeito. Nós não somos perfeitos nessa condição física, não somos perfeitos, Thiago. Estamos aprendendo. Não, todo dia. Mas eu percebo muito falácia e pouca prática, pouca vivência. Você leu ou assistiu A Cabana? Sim, eu li o livro e vi o filme. O trecho que mais me impactou no filme é justamente o trecho do julgamento. Quando ele tem a oportunidade, que ali, numa analogia de Deus, dá oportunidade para o pai. Então faça seu julgamento, o que você faria, já que sua filha foi morta. E aí, quando você se coloca nessa posição, que a gente precisa exercitar todos os dias, né? Diário, cara, momento a momento. Porque se a gente não colocar nessa posição de agora julga você, vamos ver o que você faz. Você não tem o pleno discernimento do que é você tomar uma decisão e tudo que pode acontecer. Tanto positivo quanto negativo. O impacto, né? O impacto, das consequências. Sim. E muitas pessoas ainda tentam camuflar o impacto para não aceitar que errou. Camuflar o impacto. Boa. E diz que são cristãos. E tudo bem, eu não estou falando que é ruim. Cada um vai colher o que plantou. Fica em paz. Fique em paz. Cada um vai colher o que plantou, vai colher no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, na sua vida, no seu financeiro. Fica em paz, vai chegar. A conta vai chegar, Thiago. Cuida da sua vida. Tipo assim, né? Se você tem medo da morte, então cuida da sua vida. Boa. Porque tem pessoa que tem muito medo da morte, Thiago, mas não está cuidando da própria vida. Quer cuidar dos outros e julgar os outros. Totalmente. Então começa cuidando da qualidade dos pensamentos, das emoções, das atitudes, das escolhas, da alimentação, do básico, que é um exercício diário. E aqui eu repito, é um exercício diário para todos nós. E eu não me eximo dessa condição, não. Dúvida. Ao contrário, Todos eu sou um levanta-bandeira que todos os dias, no agora, precisamos exercitar essa prática de assumirmos a nossa presença interna para que possamos realmente estarmos presentes no exterior. Boa. E é um processo, não é uma pílula que você vai tomar, toma aqui. Tá resolvido. Não é. Imediatismo. Hoje tem muito imediatismo, né? Sem dúvida. Toma aqui, que é tomar. Mentira, não vai resolver, não. Não vai. É um processo de aceitação, de rendição, sabe? De se permitir se observar constantemente, se ajustar, se moldar, se lapidar. É uma lapidação constante. Boa. O reclamar é diferente do questionar? Inclusive, bem interessante. Com certeza, Thiago, porque assim, quando eu não entendo algo, eu vou questionar, porque eu não entendo. Quando eu reclamo, cara, porque a pessoa está habituada a reclamar. É o do contra. Sabe o do contra? Tem muito. Do contra. Cara, eu fui um questionador de Deus no sistema carcerário. Sabe por quê, Thiago? Vamos seguir o que significa ser bonzinho, tá? Eu era uma pessoa muito boazinha, Thiago. Eu era uma pessoa honesta, trabalhadora. Eu comecei a trabalhar, Thiago, eu era criança, se eu não me engano, com 9 anos de idade. Nossa. Eu ajudava meu pai, ele mexia com carrocerias de caminhão, de madeira, né? Tá. Eu ajudava ele para ganhar dinheiro. Ou senão eu ia carpir. No interior de Minas tem muito carpir. Carpir é capinar. Uhum. Pegava lote para... Pegava um parceiro, vamos carpir? Vamos. Pegava um lote para capinar e capinávamos para ganhar um recurso financeiro. Juntávamos latinha, cobre, alumínio, para ganharmos dinheiro, porque minha família não tinha mais condições. Bom. Então nós fazíamos dinheiro. Então desde 9 anos de idade, cara. Então fiz de quase tudo um pouquinho. Fui até jardineiro, enfim, trabalhei muitas coisas. Então, Thiago, quando se fala em até questionar. O tempo questionar, quando eu fui preso, era para ter ficado máximo 2 anos, cara. No máximo, estourando, por pior que fosse a justiça e demora, né? 2 anos e meio. Eu fiquei 6 anos e 7 meses, cara. E eu não violei nenhuma regra, assim, do que se refere disciplinarmente falando. Sabe por que eu fiquei, cara? Interessante, cara. Porque sempre estava prestes a sair. Isso é muito poderoso, Thiago. Prestes a sair
um ciclo estava se fechando, aí vinha a tentação. Tipo assim, cara, aí você vai sair, né? Cara, tem uma fita muito fácil lá fora, você vai sair sem dinheiro, sabe? Sua família tá longe e tal, você precisa de dinheiro, não precisa, então precisa. Cara, a gente vai fazer uma fita assim, tá envolvido? Tá afim? E eu ficava, caramba, mas eu sei que não é positivo. Aí um demônio dizia, mas eu preciso de Você dinheiro. se sabotava da saída para não ter que enfrentar esses conflitos de fora. Inconscientemente. Mas o fato é que eu não tinha confiança, eu não tinha consciência da minha verdadeira essência, muito menos da minha imagem, origem, ok? E não tinha confiança em mim. Boa. Eu não confiava, não acreditava que era possível transcender todas as intempéries, julgamentos, apontamentos externos, e transcender e ainda conseguir um emprego e recomeçar minha vida. Eu não acreditava nisso. E aí vinha a tentação, inconscientemente, Thiago, caraca, eu vou aceitar proposta, várias propostas, para resolver minha vida ilusoriamente, tá? Sim, sem ilusoriamente. Sem dúvida. Quando eu estava prestes a falar um sim, Thiago, acontecia um fato que me mantinha preso. Tá. Mas eu entendi depois que era um livramento e proteção. Sim. Eu estava Você sendo... não ia conseguir lidar com o mundo aí fora. ainda não estava preparado. Boa. Então, eu fui protegido. Cara, eu fui protegido. Como assim, Dai? Você ficou mais tempo em cadeia? Fiquei protegido. Porque se eu saísse, naquele momento, eu teria feito um estrago na minha vida pessoal. E eu ficava questionando Deus, Thiago. Não era reclamando, é questionando. Deus, mas eu era uma pessoa muito boa. Eu sou bonzinho, eu ajudo, faço isso, aquilo, trabalhador, honesto e tal, tal. Eu aprendi assim, faço assim. Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. E você não recebeu resposta por muito tempo. Muito tempo. Até que você estivesse preparado para ter a sensibilidade de receber. Mas a resposta sempre teve à minha volta. Sim. E eu Só sempre que você ignorei. não acessava. Ignorando os sinais. Ignorei os sinais. Lindo isso. Porque o ego era mais poderoso na minha vida. Lindo. Eu não achava que eu era o responsável. Eu culpava o governo, as pessoas que vão me julgar, as pessoas que vão pegar meu currículo e falar, tem que passar na cadeia. Não. Eu sempre culpava alguém, transferia a responsabilidade para alguém. Boa. E depois que eu entendi isso, fui me perdoar, cara, e perdoar meus pais, perdoar a minha linhagem. Eu falei, caraca, mas eu sou responsável. Eu consigo. Eu fui trabalhar minha autoestima, me amar, me respeitar, me valorizar e me posicionar. Presença. Boa. Eu consigo, eu faço, eu vou fazer. Ah, não tem desculpa. Por isso que é proibido reclamar, não tem reclamação. Então, questionar é uma coisa, que é quando você não sabe, quer entender, então você questiona. Boa. E aí eu entendi, Thiago, que tudo que eu passei eu merecia. Olha a sacada, cara. Porque eu era uma pessoa muito ruim, Thiago, muito má, comigo mesmo, por não saber dizer não. Eu Você se dizia, destruía. total, eu queria agradar os outros, cara, eu queria agradar. Nossa, Eu aprendi algo sobre isso que é assim, você pode ajudar o quanto você puder, desde que isso não te prejudique. Perfeito. Se estiver te prejudicando, pare agora. Porque primeiro tem que ser cuidar de você para que você possa contribuir com o outro. Tem que estar bem, né, Thiago? Ah. Né? Como eu quero amar as pessoas de forma verdadeira se eu não me amo? Né? Como eu vou respeitar as pessoas de forma verdadeira se eu não me respeito? Como valorizar as pessoas como deve ser valorizado e reconhecê-las se eu não me reconheço, não valorizo? Então é assim, incoerência. Incoerência. Vou escrever um negócio aqui que eu acho que você vai gostar. Ok? Eu. É só isso, né? Aí vou mais além agora, Thiago. Ó, posso comentar? Claro. A forma que eu entendo hoje, Thiago, nós somos... Veja bem, filho de gato é o quê, Thiago? Gatinho? Filho de cachorro é o quê, Thiago? Cachorrinho? Ok, filho de passarinho é o quê? Passarinho? Filho de Deus é o quê, Thiago? Deusinho? Alguma dúvida? Tá óbvio, ok? Agora é o seguinte, então eu sou Deus. Perfeito. Em movimento, acessando essa consciência, a nossa real versão, processo. Boa. Vamos puxar um pouquinho Sardinha pro meu lado? Claro, deve.
Nós atuamos no dia a dia com o mercado de seguros e somos especialistas em plano de saúde. Então, naturalmente, a gente fala de saúde todos os dias. E é um assunto muito comum. E aí eu gostaria que você fizesse considerações sobre o que você entende como saúde e se você tem alguma percepção sobre plano de saúde no nosso país. Tá assim, como eu não Como eu não tomo remédio, eu não sou consumidor de plano de saúde, alternativa, saúde alternativa. Boa. Porque consultar um terapeuta, concorda que é saúde alternativa? Sim. Ao fazer uma prática reiki, eu sou reikiano também, que é a cura pelas mãos. Sim, sim, sim. Não é uma saúde isso. alternativa? Ao tomar florais, não é uma saúde alternativa? E formas de prevenção também. Prevenção. Ao fazer prática com cristais, na forma alternativa, cara, tem N's. Massagem, como foi feito ali agora há pouco. Cara, então existem N formas alternativas de cura de saúde que você pode fazer. Então, sim, tem pessoas que ainda precisa, Thiago, que ainda precisa de tratamentos médicos, sim, precisa de drogas farmacêuticas, precisa, tem que respeitar as pessoas que ainda precisam, Boa. ok? Mas também tem muitos que não precisam. E temos que respeitá-las. E, no caso de vocês, é importante, sim, ter um plano que possa dar condição para que essas pessoas possam acessar essa condição de saúde alternativa, que é necessário respeitar o nível de consciência, o momento de cada um, ok? E o estado das pessoas que não precisam mais usar drogas farmacêuticas. E tudo bem. Eu penso muito nisso. Então, quando entendemos isso, cara, você não está mais o empresário que é empreendedor. Eu digo você ativa a cura nas pessoas. Ativar a cura nas pessoas. Vou mais além. E se você tem pessoas preparadas, treinadas para conduzir um diálogo com seu cliente, Thiago, a presença dessa pessoa que você treinou já é a cura. Sim. Que vai trazer a consciência de onde a pessoa está, o que realmente a pessoa precisa, não o que ela quer que a pessoa precisa. Não. Entender o que ela realmente precisa e você identificar o que você pode oferecer para sanar a dor dela. Eu costumo dizer que a gente identifica o perfil ideal de cada um, que as pessoas são ímpares, e entrega a solução. Perfeito. Ou seja, você não obrigou, tipo assim, não elevou o nível de consciência de um problema, ou não criou um problema, mas depois vender a solução, né? Porque tem muito assim, não criar um problema, mas depois vender a cura, né? É que o plano de saúde em especial, ele tem uma colocação que as pessoas pensam e associam a... Ele veio para tratar ou remediar. Que não é. Ele veio para uma prevenção. Mas o brasileiro não tem esse hábito, né, Thiago? Então aí é cultural. É Então cultural. o nosso trabalho hoje, tanto à frente como intermediador das operadoras, é de conscientizar os clientes. Ah, não, mas eu tô doente. Calma aí, você tem que fazer antes. Tem que se prevenir, você tem que fazer exames, tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer uma checagem, tem que cuidar também da sua alimentação. Sim, Fazer um primordial. acompanhamento com o nutricionista, algo que são todos paliativos. Educacional também, Thiago. Educacionais. Perfeito. Então eu entendo muito, hoje eu entendo dessa forma, né, que também é necessário e é importantíssimo, porque, cara, para ter vida de qualidade, né, cara, vida de qualidade e vida de valor, porque imagina uma pessoa doente, né, Isso é um mental e físico, cara, gera muita dor, né, cara, muita dor, desgaste. O papo tá bom, tá gostoso, tá... tem muita coisa pra gente entregar, mas a gente tá encerrando. É porque esse assunto, né, cara, ele é muito extenso e se for entregar, nem passamos de uma primeira parte, né, Thiago? E tem muita coisa que pode ser parte de um segundo episódio pra gente falar de não ignorar os sinais que estão ao seu redor, que são os sinais que estão prejudicando a sua mente. Então tem muita coisa que dá pra gente falar, mas vai ficar pra um segundo episódio. Perfeito. E eu só posso concluir o tema? Claro. Então eu entendi, Thiago, que ao longo da nossa história, cara, nossa história, não podemos negar a nossa história, não podemos negar a nossa origem. Tá? Eu não nego o meu nome de batismo, só que eu entendi que aquela versão minha morreu, ela não existe mais. É importante você entender quando os ciclos que se fecham e quando eles se abrem. E você resgatar seu papel, cara, e aí a partir desse ponto fazer o que tem que ser feito. Sem mimimi, sem reclamações, fazer o que tem que ser feito. Entregando o seu melhor quando você passar. Entender que a sua história ela é valiosíssima e tem que ser valorizada e reconhecida. E quando você começa a fazer isso, você extrai sempre o antídoto do veneno que você ingeriu,
que são as experiências e traumas do passado que você talvez ainda esteja prisioneiro e refém. Mas a melhor hora de fazer isso, cara, é agora. Agora. Hoje. Nesse instante. Isso aí. Boa. Faça suas considerações, fala como o pessoal te encontra, porque você é um palestrante, e se eu quero te levar para uma empresa, deixa seus canais de atendimento, telefone, site, para que possa isso ser propagado. Tá, meu site já é um filtro, né? Se você é uma pessoa que gosta de reclamar e tá bem conformado com isso, cara, então não me procure. Já te falei, não me procure, porque não vai ser bom para você. É sério, Thiago, não vem me procurar para reclamar, porque o site... Eu acho que eu não reclamo, porque senão a gente não tinha conectado. Não tinha, isso é verdade. Porque não adianta, cara, se você é uma pessoa que tá focado no mimimi, não conecta, cara. Então meu site é www.proibidoreclamar.com.br. O meu Instagram é Braga_Ginem_Roninho Oficial. E o meu Facebook, aliás, melhor o LinkedIn, né? O LinkedIn LBS Conexão Humana. Então, nesses canais você pode me encontrar. E se precisar de acordar, com certeza eu posso ser essa pessoa que pode te dar um sacode para acordar para a vida. Porque a vida ela é perfeita, Thiago. Boa. Ela é perfeita. Só que se eu não reconhecer e não vivê-la, a sua vida não é mais sua vida, nem a sua vontade, seu desejo, porque você torna uma marionete do acaso, das narrativas, das verdades e mais um alienado se destruindo ou sempre buscando alguém para destruir. Boa. E não só como palestrante, mas também como mentor, como coaching. Hoje eu ministro palestra transformacional, que é uma palestra de autoconsciência, onde eu busco elevar um nível de consciência na palestra e ela, no processo, ela ressignifica memórias. Então, por isso é transformacional. A mentoria também individual, focada na vida, e mentoria holosistêmica advice, que é focado para empresários. Porque assim, Thiago, concorda que cada empresa não tem visão, missão e valores? Sim. Só que eu pergunto, Thiago, quantas empresas vivem realmente a visão, missão e valores? Na prática ali, na coerência? Poucas. Tá, enquanto esse desequilíbrio, nessa tríade, visão, missão e valores estão desequilibradas, acontece questões desequilibradas psíquicas no ambiente de trabalho. Doenças, desordem, /desarmonia, afastamento. Então a conta chega. Eu falei, a conta chega de alguma forma. Então, quando alinhamos visão, missão e valores com o gestor principal, que é a energia predominante do ambiente, então conseguimos harmonizar todo o ambiente, aí vira assim um ambiente de cura, algo saudável. Então eu faço também esse compliance comportamental e mentoria também para empresas também individual. Que é empreender com propósito e não só pelos números, né? Total. Ou seja, é algo que a pessoa entender que ela não é egoísmo, né? Pensa só em mim, só em levar vantagem. Quando eu foco em, de alguma forma, proporcionar uma boa experiência e gerar a cura ou a solução, cara, isso é poderoso. Boa. Porque o que eu planto, eu colho. É simples. Boa. E é isso, fico à disposição. Então, precisar de trocar essa energia, experiência e ampliar a percepção, fico à disposição. E da minha parte, meu muito obrigado. Foi incrível, sua história é incrível, e que você possa propagar ela cada vez mais, e que eu possa ser um canal para que a gente leve isso adiante. Parabéns. Obrigado, e nada é por acaso, né, Thiago? Pessoal, espero que vocês tenham curtido, e por hoje é só. Valeu! Obrigado.